Existe um momento em que alguém que sempre esteve ali para você, alguém que te entendia de uma forma quase assustadora, simplesmente para de te alcançar. E o mais perturbador é que isso não acontece com uma discussão, não acontece com um rompimento dramático, não acontece com palavras finais que te avisam que algo terminou. Acontece em silêncio, acontece enquanto tudo ainda parece normal, enquanto vocês ainda conversam, ainda se veem, ainda trocam mensagens, mas algo essencial já não está mais ali. Como se uma presença invisível tivesse sido desligada, como se uma parte da pessoa que você conhecia tivesse se recolhido para um lugar onde você não tem mais acesso. E você sente isso, mesmo que não consiga explicar. Sente que a energia mudou, sente que algo ficou mais distante, mais contido, mais controlado. Mas como não houve um evento claro, como não houve um erro evidente, você tenta ignorar, tenta se convencer de que é coisa da sua cabeça, que está tudo bem, que nada realmente mudou. E é exatamente isso que torna esse processo tão desorientador, porque quando você finalmente percebe que algo se perdeu, essa decisão já foi tomada há muito tempo. E para entender o que realmente está acontecendo aqui, você precisa abandonar uma ideia muito comum sobre pessoas empáticas, porque a maioria das pessoas acredita que empatas são frágeis, sensíveis demais, incapazes de lidar com conflitos, pessoas que evitam desconforto a qualquer custo. Mas essa visão está completamente errada. Um empata não é alguém que sente demais de forma desorganizada. É alguém cujo sistema nervoso está calibrado para perceber o que a maioria das pessoas ignora. É alguém que capta nuances, mudanças sutis de tom, pequenas inconsistências entre o que é dito e o que é sentido. É alguém que percebe quando você diz que está bem, mas não está. Quando sua energia muda antes mesmo de você perceber isso conscientemente. E isso não é uma habilidade superficial. Isso tem base real. Estudos mostram que pessoas altamente empáticas apresentam maior atividade nos neurônios espelho, a parte do cérebro responsável por sentir o estado emocional do outro como se estivesse acontecendo dentro delas mesmas. E isso muda completamente o peso de cada interação, porque para um empata, uma conversa não é apenas uma troca de palavras, é uma experiência emocional completa. É algo que deixa marca, que exige processamento, que consome energia. E é por isso que quando um empata finalmente chega ao ponto de desaparecer, isso não acontece por impulso. Não acontece por sensibilidade excessiva. Acontece depois de um acúmulo que você nunca viu, depois de uma sequência de experiências que, isoladamente, pareciam pequenas, mas que juntas formaram um padrão impossível de ignorar. E esse padrão não se constrói com grandes erros. Não são traições óbvias ou conflitos explosivos que levam a esse ponto. É algo muito mais sutil do que isso. Algo que se instala devagar, quase imperceptível, mas que comunica uma mensagem clara para o sistema nervoso do empata. Uma mensagem que, com o tempo, se torna impossível de negar. E essa mensagem não chega de forma direta. Ninguém se senta diante de um empata e diz explicitamente o que está acontecendo. Ela é transmitida através de pequenos momentos que, para a maioria das pessoas, parecem irrelevantes, mas para alguém altamente perceptivo, carregam um significado profundo. Começa com uma piada aparentemente inofensiva, um comentário sobre como ele é sensível demais, dramático demais, alguém que sente tudo com intensidade exagerada, e você ri, talvez até diga que era brincadeira. Mas o sistema dele registra algo diferente. Não registra apenas as palavras. Registra o tom, o contexto, a forma como aquilo diminui algo real que ele estava sentindo. E naquele momento, ele não reage, não confronta, não cria conflito. Ele absorve. Ele vai para casa e revisita aquilo. Tenta encontrar a interpretação mais generosa possível para o seu comportamento. Tenta justificar. Tenta entender. Tenta proteger a imagem que tem de você, e isso acontece mais vezes do que você imagina, porque empatas são extremamente leais. Eles traduzem suas falhas para a linguagem do seu cansaço, do seu passado, das suas dificuldades. Eles te perdoam silenciosamente mais vezes do que você jamais saberá, mas cada um desses momentos deixa um registro, não na forma de ressentimento imediato, mas como um dado,
um ponto de informação que vai sendo acumulado. Depois vem algo ainda mais sutil, a invalidação emocional, quando ele cria coragem para dizer algo real, algo que exigiu esforço, para ser colocado em palavras algo como "isso me afetou", "isso ficou na minha cabeça", e sua resposta, muitas vezes sem intenção de ferir, é minimizar. Você diz que ele está exagerando, que está pensando demais, que não era para levar tão a sério, e naquele instante você não apenas discorda, você apaga a experiência dele, você comunica que aquilo que ele sentiu não corresponde à realidade, e para alguém cuja maior força é justamente perceber com precisão o que está acontecendo, isso não é apenas uma diferença de opinião, é um impacto direto na base da confiança interna, e esse padrão se repete de formas diferentes, até chegar no ponto mais exaustivo de todos, quando ele finalmente tenta falar sobre algo importante, e de alguma forma, a conversa se inverte. Você se sente atacado, desconfortável, se fecha ou reage, e em poucos minutos ele está te acalmando, te explicando, te confortando, enquanto a própria dor dele desaparece da conversa, e isso cria um tipo de desgaste que não é visível de fora, mas que internamente começa a mudar algo fundamental, porque cada vez que isso acontece, o sistema dele aprende que ser autêntico tem um custo, que expressar o que sente gera mais tensão do que silêncio, e é exatamente nesse ponto que algo começa a mudar, não de forma dramática, não de forma consciente, mas como uma adaptação silenciosa, como um mecanismo de proteção que começa a se formar, sem que você perceba, preparando o terreno para uma decisão que ainda não foi tomada de forma explícita, mas que já começou a se construir muito antes de você notar qualquer mudança. O que torna esse processo tão difícil de perceber é que ele não acontece no nível das atitudes visíveis. Ele acontece no nível da percepção interna, no nível onde o sistema nervoso começa a tirar conclusões que a mente consciente ainda tenta negar. Porque enquanto você continua agindo como sempre, enquanto tudo externamente parece funcional, dentro do empata, algo começa a se reorganizar de forma silenciosa. E isso acontece porque cada um daqueles pequenos momentos não é esquecido. Ele é registrado, analisado e integrado a uma leitura maior da relação. E esse processo não é racional, não é uma decisão fria e calculada, é um tipo de inteligência emocional automática que está constantemente respondendo à pergunta mais importante de todas: é seguro ser quem eu realmente sou aqui? E por muito tempo a resposta pode ser ambígua, pode oscilar, pode depender do dia, do contexto, da forma como você reage em momentos específicos, mas chega um ponto em que os dados acumulados começam a formar um padrão claro, e quando esse padrão se torna consistente, a conclusão deixa de ser negociável, não porque houve um grande evento que marcou essa mudança, mas porque o sistema inteiro já não consegue mais sustentar a mesma interpretação anterior, e é nesse momento que a decisão começa a ser formada, não como uma reação emocional, mas como um ajuste profundo, quase biológico, porque o corpo reconhece o custo de permanecer ali, reconhece o esforço constante de adaptação, de filtragem, de contenção emocional, e decide silenciosamente que isso não pode continuar da mesma forma. E o mais importante entender aqui é que essa decisão não surge da falta de amor, ela surge do excesso de desgaste, surge de um ponto em que continuar se expondo emocionalmente começa a ser mais prejudicial do que se proteger. E é por isso que o comportamento externo ainda não muda imediatamente, porque o empata não sai no primeiro sinal de desconforto. Ele tenta, ele insiste, ele ajusta, ele dá mais chances do que a maioria das pessoas daria. Mas enquanto ele faz isso, algo interno já começou a se retrair. Ele começa a compartilhar menos, começa a selecionar o que diz, começa a oferecer uma versão mais controlada de si mesmo. Não por estratégia, mas por proteção. E essa mudança é tão sutil que, para quem está de fora, parece que tudo continua igual. Mas na prática, a intimidade já começou a desaparecer, porque aquilo que realmente sustentava a conexão, a abertura emocional, a confiança na troca, já não está sendo oferecido da mesma forma.
E é exatamente essa fase que mais tarde gera a sensação de surpresa, porque quando o empata finalmente se afasta de forma mais clara, parece que aconteceu de repente, quando na verdade o processo já estava em andamento há muito tempo, apenas não era visível para quem não estava olhando para dentro. É justamente nessa fase invisível que o relacionamento entra em um estado que poucas pessoas conseguem identificar com clareza, porque nada termina de fato, mas algo essencial já não está mais presente, e Jung descreve esse tipo de experiência como uma forma de perda ambígua, uma situação em que a conexão emocional já se dissolveu, mas a estrutura externa ainda permanece, criando uma sensação estranha de proximidade sem intimidade, de presença sem encontro real, e isso é profundamente desgastante para um empata, porque ele não vive apenas o que está acontecendo na superfície, ele sente a ausência daquilo que existia antes, percebe a diferença no tom, na profundidade das conversas, na qualidade da troca, e essa percepção constante cria um tipo de luto que acontece em tempo real, enquanto o relacionamento ainda continua, enquanto vocês ainda se veem, ainda conversam, ainda compartilham momentos aparentemente normais, mas internamente ele já está lidando com a perda de algo que não pode ser apontado diretamente. E esse é um dos aspectos mais difíceis de todo o processo, porque não há um evento claro que valide esse sentimento. Não há algo objetivo que ele possa usar para justificar o que está sentindo. E isso gera dúvida, gera questionamento, faz com que ele se pergunte se não está exagerando, se não está interpretando errado, se não deveria simplesmente continuar como está. E essa dúvida prolonga ainda mais o processo, porque empatas têm uma tendência natural de tentar compreender antes de agir, de buscar sentido antes de tomar decisões. E isso faz com que permaneçam em situações muito além do ponto em que outras pessoas já teriam se afastado. Mas enquanto essa permanência acontece, algo continua se transformando internamente. Ele começa a reduzir o investimento emocional, começa a evitar expor aquilo que realmente importa, começa a direcionar suas experiências mais profundas para dentro, criando um espaço interno onde pode existir sem ser invalidado. E essa mudança não é fria, não é calculada. Ela é uma resposta adaptativa a um ambiente que deixou de ser percebido como seguro. E é por isso que, mesmo ainda estando presente fisicamente, ele já não está disponível da mesma forma, porque a confiança, que é a base da conexão para um empata, já foi afetada. E sem essa confiança, tudo o que resta é uma versão superficial da relação, uma continuidade que se mantém mais por hábito ou circunstância do que por verdadeira conexão. E é exatamente esse estado intermediário que prepara o terreno para o que vem a seguir, não como uma ruptura repentina, mas como a conclusão inevitável de um processo que já começou muito antes de qualquer sinal externo aparecer. Em algum ponto desse processo, a esperança começa a se tornar o fator que mais prolonga a permanência, porque o empata não está apenas olhando para o que está acontecendo, ele está olhando para o que poderia ser, para a versão de você que ele já viu em algum momento, para a possibilidade de que aquilo que parecia verdadeiro no início ainda possa voltar. E isso cria um tipo de apego muito mais difícil de romper, porque não está baseado apenas na realidade atual, mas no potencial que ele acredita existir. E essa é uma das características mais marcantes de pessoas altamente empáticas, a capacidade de enxergar o melhor nos outros, mesmo quando esse melhor não está sendo sustentado de forma consistente. E isso faz com que o desligamento não seja imediato, porque enquanto ainda existe uma parte dele que acredita que as coisas podem voltar a ser como antes, ele permanece, ele observa, ele espera por sinais, por pequenas mudanças que indiquem que aquele padrão pode ser revertido. E essa espera não é passiva, ela é ativa. Ele continua tentando ajustar a forma como se comunica, continua escolhendo palavras com mais cuidado, continua evitando conflitos desnecessários, continua oferecendo compreensão mesmo quando não recebe na mesma medida. E tudo isso acontece enquanto internamente ele já começou a se proteger, criando uma distância emocional que cresce lentamente, quase imperceptível.
E é por isso que muitas pessoas não entendem quando um empata finalmente se afasta, porque olham apenas para o comportamento mais recente e ignoram todo o processo anterior que levou até ali. E o que não é visto é justamente o mais importante: o desgaste acumulado, a repetição de padrões, a sensação de que, apesar de todos os esforços, algo essencial não muda. E quando essa percepção se consolida, a esperança começa a perder força, não de forma abrupta, mas como algo que vai se dissolvendo aos poucos, até que chega um momento em que esperar já não faz mais sentido, porque a evidência acumulada supera a possibilidade. E é exatamente nesse ponto que a decisão deixa de ser emocional e se torna estrutural. Não é mais sobre o que ele sente por você, é sobre o que ele reconhece como necessário para preservar a própria integridade. E isso muda completamente a natureza da escolha, porque ela deixa de ser baseada no vínculo e passa a ser baseada no limite. E quando um empata chega nesse nível de clareza, algo se estabiliza internamente, algo que não depende mais da sua resposta, da sua mudança ou da sua presença, porque a referência deixou de ser externa e passou a ser interna. E essa é a transição mais importante de todo o processo. O momento em que ele para de tentar ajustar a relação e começa a ajustar a si mesmo em relação à realidade que está vivendo. A partir desse ponto, algo muda de forma quase imperceptível, mas definitiva, porque o empata deixa de procurar sinais de mudança e começa a observar a realidade como ela é, sem tentar reinterpretar constantemente o comportamento do outro de forma mais leve ou mais compreensiva. E essa mudança é silenciosa, mas extremamente poderosa, porque ela marca o momento em que o sistema interno para de negociar, para de buscar justificativas, para de tentar manter uma versão da relação que já não se sustenta. E isso não acontece com raiva, não acontece com ressentimento. Acontece com um tipo de clareza que muitas vezes é confundida com frieza, mas não é. É apenas a ausência de ilusão. E quando essa clareza se estabelece, o empata entra em uma fase diferente. Uma fase em que ainda está presente externamente, mas internamente já começou a se preparar para sair. E essa preparação não é dramática. Não envolve confrontos ou grandes decisões anunciadas. Envolve ajustes práticos. Envolve reorganizar a própria energia, redefinir prioridades, começar a direcionar o próprio tempo e atenção para espaços onde não há desgaste constante, e isso cria uma diferença sutil, mas perceptível para quem presta atenção, porque a forma como ele responde muda, a profundidade das conversas diminui, o envolvimento emocional deixa de ser o mesmo, e essa mudança não é uma estratégia, é um reflexo direto daquilo que já foi decidido internamente. E é exatamente por isso que, quando o afastamento se torna mais evidente, ele parece repentino, porque quem está de fora vê apenas o momento final, não vê todo o processo de preparação que aconteceu antes. E aqui existe algo importante de ser entendido. Esse afastamento não é uma tentativa de punir, não é uma forma de provocar reação, não é um jogo emocional. É uma consequência natural de um sistema que chegou ao limite do que consegue sustentar. E quando esse limite é atingido, a única forma de preservar o equilíbrio interno é criando distância. E essa distância não precisa ser abrupta. Ela pode começar de forma gradual, com menos presença, menos disponibilidade, menos acesso, até que eventualmente se torne clara o suficiente para não poder mais ser ignorada. E nesse momento, o que para você parece um desaparecimento repentino, para o empata é apenas a execução de algo que já estava definido há muito tempo. E essa é uma das partes mais difíceis de aceitar, porque desafia a ideia de que tudo poderia ter sido resolvido com uma conversa, com um pedido de desculpas ou com uma mudança pontual, quando na verdade o que estava em jogo era um padrão, algo que se repetiu o suficiente para criar uma conclusão que não depende mais de explicação, apenas de ação. O que poucas pessoas conseguem perceber é que ainda existe uma janela antes do desaparecimento completo, um espaço silencioso entre a retirada interna e a saída definitiva, e essa janela não é sustentada por palavras, não é mantida por promessas. Ela depende de algo muito mais raro, muito mais difícil de acontecer, que é a capacidade real de reparo.
E aqui está a diferença que muda tudo, porque a maioria das pessoas acredita que pedir desculpas é suficiente, que reconhecer o erro resolve o problema, que uma conversa honesta pode restaurar aquilo que foi perdido. Mas para um empata, isso não é o que determina a continuidade de um vínculo, porque ele não está avaliando apenas o que você diz, ele está observando o que se repete. Ele está percebendo se existe consistência entre o que você expressa e o que você faz, quando a situação se torna desconfortável novamente. E é exatamente aí que a maioria das relações falha, porque o padrão volta, mesmo depois de um momento de clareza, mesmo depois de um pedido de desculpa sincero, mesmo depois de uma conversa profunda. E isso não acontece necessariamente por má intenção, acontece porque o comportamento não foi transformado. E sem mudança de comportamento, o sistema do empata não registra segurança. Registra apenas um ciclo que se reinicia. E cada vez que isso acontece, o impacto é menor do que o anterior. Não porque ele se tornou indiferente, mas porque a confiança já não está sendo reconstruída. Ela está sendo desgastada. E é por isso que o reparo verdadeiro não é uma conversa. É um padrão novo, sustentado ao longo do tempo. É a capacidade de permanecer presente quando seria mais fácil se defender, de ouvir sem invalidar, de não transferir o desconforto para o outro, de manter a mesma presença nos momentos difíceis que você demonstra nos momentos fáceis. E isso exige um nível de consciência que vai além da intenção, exige observar a si mesmo em tempo real, exige interromper respostas automáticas, exige suportar o próprio desconforto sem precisar descarregá-lo no outro. E quando esse tipo de mudança começa a acontecer de forma consistente, algo diferente também acontece no empata. Ele não relaxa imediatamente, não confia de forma instantânea, porque o sistema dele foi condicionado pelo padrão anterior, e ele precisa de evidência repetida de que algo realmente mudou. Cada interação diferente se torna um novo dado. Cada momento em que o padrão não se repete, começa a construir uma nova leitura da relação. E é assim que a confiança é reconstruída, não como uma decisão, mas como um acúmulo de experiências que contradizem aquilo que antes era previsível. E essa é a única forma de manter essa janela aberta por tempo suficiente para que a relação tenha uma chance real de continuar. No fim, o que precisa ser compreendido com clareza é que quando um empata desaparece, isso não é um ato impulsivo, não é uma reação exagerada, e muito menos uma tentativa de ferir alguém, é o resultado de um processo longo, silencioso e profundamente consciente, um ponto em que continuar da mesma forma já não é possível sem que ele precise se abandonar completamente. E essa é a distinção mais importante de todas, porque um empata não se afasta quando deixa de amar. Ele se afasta quando percebe que amar daquela forma exige que ele negue a própria experiência, que silencie a própria percepção, que carregue sozinho algo que deveria ser compartilhado. E quando essa percepção se torna impossível de ignorar, algo se reorganiza internamente, algo que não depende mais do outro para existir, uma espécie de clareza que não precisa de confirmação externa, porque ela já foi construída ao longo de inúmeros momentos que não foram vistos, mas foram profundamente sentidos. E é por isso que o desaparecimento não vem acompanhado de explicações longas, nem de tentativas de convencer, porque para ele, aquilo já não é uma dúvida, é uma conclusão. E o que vem depois disso não é libertação imediata, não é leveza instantânea. Muitas vezes é silêncio, é estranheza, é a ausência de um padrão que durante muito tempo definiu a forma como ele se relacionava com o mundo. E isso pode parecer vazio no início, porque quando alguém passa tanto tempo absorvendo, cuidando e ajustando o ambiente emocional ao redor, parar de fazer isso cria um espaço que não é familiar. Mas esse espaço é exatamente onde algo novo começa a se formar. É onde ele começa a se reconectar com a própria percepção, a confiar novamente no que sente, a expressar aquilo que antes precisava ser editado para evitar conflito. E é nesse processo que ele deixa de existir como uma versão reduzida de si mesmo e começa a ocupar o próprio lugar de forma mais inteira, mais alinhada,
mais verdadeira, e isso muda completamente o tipo de conexão que ele passa a aceitar na própria vida, porque depois que você experimenta o que é não se abandonar, você não consegue mais voltar para relações onde isso é necessário, e talvez a pergunta que fica para você não seja apenas entender por que alguém se afastou, mas olhar com mais honestidade para os padrões que sustentam as suas próprias relações, para a forma como você reage quando o outro se mostra vulnerável, para o espaço que você oferece ou não oferece para que alguém exista de forma completa ao seu lado. E se alguma parte deste vídeo te fez refletir, se em algum momento você se reconheceu, seja como alguém que já se afastou, ou como alguém que sentiu essa distância surgir sem entender completamente o porquê, compartilha aqui nos comentários o que você sentiu, porque muitas vezes aquilo que você expressa pode ajudar outras pessoas a compreenderem algo que ainda não conseguem nomear, e se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se esse conteúdo te ajuda a enxergar as relações de uma forma mais profunda e consciente, considere se inscrever no canal, porque esse espaço é justamente para isso, para quem está disposto a ir além da superfície e entender os movimentos invisíveis que realmente definem as conexões humanas.